Números capítulo 34. As fronteiras de Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança, terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado, passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades Barneia. Depois passará por Adar e irá até Asmon, onde fará curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo e terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o limite do Mar Grande. Será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo Amate. O limite da fronteira será Zedade. Prosseguirá até Zifron e terminará em Hazar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Essa será a fronteira oriental. Façam uma linha de Hazar-Enã até Zefã. A fronteira descerá de Cefá até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio, como herança. O Senhor ordenou que seja dado a 9,5 tribos, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da metade tribo de Manassés, já receberam a herança delas. Essas 2,5 tribos receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança. O sacerdote Eliezer, Josué, filho de Num, designarem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Esses são os seus nomes: Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidabe, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Efode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifna, líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, líder da tribo de Zebulon; Patiel, filho de Azã, o líder da tribo de Isacar; Aiude, filho de Zelone, o líder da tribo de Asser; Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. As cidades dos levitas. Números capítulo 35. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades aos levitas para morarem. Deem-lhe também pastagens ao redor das cidades.
Assim, eles terão cidades para habitar e pastagem para o gado, para o rebanho e para todos os animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o leste, para o sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão esta área para pastagem nas cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão ao levita 48 cidades, juntamente com suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, e poucas das que têm poucas. As cidades de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderão fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador de sangue da vítima a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de se apresentar para o julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão cidade refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão, 3 outras do lado de Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros, para os residentes e para qualquer outro estrangeiro que viva entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém ou um objeto de ferro, com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. E o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar ou ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. E o assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá de ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusador de assassino do vingador da vítima e enviará de volta para a cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusador sair dos limites da cidade de refúgio, para onde fugiu, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado.
sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá de ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante ao sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. A lei da herança das mulheres e o caso das filhas de Zelofade. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenceu ao clã dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes e os chefes das famílias israelitas e disseram: quando o Senhor ordenou o meu Senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas seria tirada da herança de nossos antepassados e acrescentado à tribo com a qual elas se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada da tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruídos pelo Senhor, Moisés deu essas ordens aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. Isto é o que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofade. Elas poderão casar-se com quem elas se agradarem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua herança de seus antepassados. Nenhuma herança passará de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter a sua própria herança. Aleluia. As filhas de Zelofade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofade, Malã, Tirza, Ogla e Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro do clã dos seus descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças do Senhor que ele deu aos israelitas por intermédio de Moisés, na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó.